Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Ou não, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, para falar sobre a derrota do Bahia diante do Internacional no Beira-Rio por 2-0, derrota que aumenta ainda mais a crise vivida pelo Bahia no campeonato. Já são 5 jogos sem vencer, momento ruim, com decisão na quarta. A gente vai tentar trazer um pouco da análise sobre a continuidade do Renato Paiva à frente do comando técnico do Bahia, se ainda existe clima, se ele continua, enfim. Já deixa o like aqui. Se inscreve aqui no canal para ajudar a gente. A gente está tendo uma média muito boa de likes, visualizações, inscritos. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, já deixa o like aqui, não custa nada para ajudar a gente. E vamos pro vídeo. Bom, gente, começar falando, né, dessa derrota complicada. Chateia muito porque era um jogo de 6 pontos que a gente precisava muito vencer, assim como o Goiás, e a gente perde ou deixa de vencer os dois, né? Contra o Goiás, um empate ruim dentro de casa, e o Internacional uma derrota que nem se fala, né? Jogando fora, jogando num campo difícil, mas onde a gente precisava muito do resultado. Acho que o jogo ele pode se dividir em dois momentos, ou apenas um. Acho que é a falta de competência. Essa é a palavra, falta de competência. Na hora de atacar, na hora de defender, em tudo. Faltou competência, apesar de um jogo que na minha visão, não acho que foi tão ruim assim. Eu acho que o Bahia conseguiu ser competitivo, mas eu vou me aprofundar mais nisso. Mas acho que faltou competência para tudo, para defender, para atacar, para fazer gol, para não falhar assim de forma tão bizarra em lances e gols. Enfim, acho que faltou competência, essa é a palavra. O Bahia fez um jogo, na minha visão, competitivo, no sentido que o Bahia não fez um jogo brilhante, longe disso, não fez um jogo muito bem, longe disso, mas foi competitivo. Algo que eu percebi desde o primeiro minuto de jogo e que se configurou até o momento que o Internacional fez o gol. O Bahia jogou com uma linha de ataque, né? A linha dos atacantes não tão alta assim, não marcava tão alto o Internacional, mas a última linha, a linha da defesa, dos zagueiros, dos alas, quando defendiam na linha de 5, essa linha não ficava tão afundada dentro da área, era uma linha um pouco mais alta, né? Isso permitia com que o jogo ficasse numa zona ali no meio de campo, um pouco mais atrás, e que o Internacional não conseguisse criar situações, não conseguisse criar oportunidades. O Bahia inteligentemente fez essa zona onde se configurou a maior parte do jogo no primeiro tempo, e o Internacional não conseguiu jogar. O Internacional jogava em casa e na mesma situação que o Bahia, vivia um momento ruim no campeonato e precisava muito de uma resposta. Então, no primeiro tempo, o Internacional não consegue chutar uma bola no gol. Tem mais posse, é verdade, mas não consegue chutar uma bola no gol. Quem mais criou perigo no primeiro tempo, quem mais esteve perto de fazer o gol no primeiro tempo foi o Bahia. Num bom contra-ataque ali pelo Biel. Acho que o Everaldo até atrapalha o Biel na hora de finalizar, mas foi uma situação muito clara de gol. O outro lance da cabeçada também. O Bahia teve muito próximo de fazer o primeiro gol no primeiro tempo. Não teve a competência para fazer. E, enfim, no segundo tempo, o primeiro chute a gol do Internacional, 1-0 Internacional. Se você olhar, analisar o lance do gol em si, o Tassiano perde a posse, um erro de passe. O lance se configura pela lateral do campo, o jogador do Internacional cruza o Jacaré, ele não pressiona a marcação, a bola sobra para o primeiro jogador do Internacional, que tem a marcação de 2 zagueiros do Bahia, um que abandona a sua posição para ir tentar afastar a bola, não consegue afastar, a bola volta para o jogador do Internacional que fez o gol. Só que se você reparar bem, no momento que ele recebe a bola, o Chaves fica exposto no 2 contra 1. Mas aí você vai falar, mas ele não tava, o lance foi em cima dele, o jogador do Internacional não procurou o seu outro companheiro, ele tentou finalizar, então não se configura como um lance de 2 contra 1. Mas se o jogador internacional não tenta a finalização, ele tocaria para o seu companheiro que estava na entrada da área e faria o gol da mesma forma. Ele ficou exposto da mesma maneira, e aí quando o jogador internacional tenta fazer o gol, o Chaves não consegue marcar bem, o jogador internacional consegue finalizar e abre o placar na primeira oportunidade que teve a gol. E a partir daquele momento o Bahia vai para cima, o Internacional, como é de costume dos times de Mano Menezes, tendo a vantagem no momento que vivia, precisando do resultado, segundo tempo, recua, o Bahia vai para cima e consegue novamente ter chances suficientes para empatar o jogo. Novamente, não fez um jogo brilhante, perdeu muitos passes, perdeu muita posse de bola, mas conseguiu ser competitivo e gerar situações suficientes para vencer, para empatar o jogo, enfim. No segundo tempo, o Tassiano tem uma bola em cima da linha, que ele não consegue, assim, empurrar a bola pro gol. A bola tá praticamente em cima da linha e a bola bate nele e ele praticamente salva o gol, ele recua pro goleiro, um lance bizarro.
e que a sorte poderia ter sido diferente. O segundo gol do Internacional já é um lance totalmente, assim, a gente não deve nem estar se aprofundando muito, né? Um lance que o final do jogo, o Bahia se atira todo para cima, desorganizado, acaba sofrendo o segundo gol no contra-ataque do Internacional. Acho que é um jogo ruim, assim, em termos de resultado, mas em termos de desempenho, não acho que foi um jogo tão medíocre. E por isso eu não culpo somente o treinador. O treinador tem sua parcela de culpa, mas não é, para mim, o principal culpado. O principal culpado tá principalmente nos jogadores de defesa. Não acho que esses tipos de lance com zagueiros tão experientes como David Duarte e Vitor Hugo e até o próprio Canu, apesar de não ter em idade, mas em volumes de jogos em alto nível, assim, de Série A, Série B pelo Botafogo, enfim, não são erros que eram para estar acontecendo a todo momento, mas continuam a acontecer, continuam a prejudicar o time e continuam a custar resultados. Então é isso. Novamente, não acho que o Renato Paiva é simplesmente o único culpado. Fora Paiva, fora Paiva, fora Paiva. Eu vou até entrar dentro dele. Eu concordo que ele tem erros, que ele escala às vezes mal, que ele às vezes não consegue assim fazer o básico. Entende? Ele acaba, às vezes, atrapalhando muito o time com as mudanças dele. Mas não acho que o resultado de hoje está na conta dele. E não acho que ele foi o principal culpado por essa derrota. E nem o principal culpado por esse momento que o Bahia está vivendo no geral. Eu acho que é um conjunto de pessoas que estão, assim, impactando diretamente no resultado. Mas continuo acreditando ainda no projeto, no trabalho e que ele ainda vem dar uma resposta. A partir do momento que o time não conseguia entregar nada, jogando futebol, não conseguindo marcar bem, não conseguindo criar situações de gol, não conseguindo evoluir dentro do campo por longas partidas, aí sim eu me junto à galera que pede a saída dele. Mas enquanto isso, não acho que a saída dele traz uma solução, sabe, uma mágica. Traz um novo treinador e as coisas acontecem tudo de forma diferente. Não acho que aconteceria dessa forma. E falar sobre a continuidade dele, né? Vejo muita gente se posicionando contra a respeito, apesar de não ter essa opinião, mas entendo perfeitamente quem pede a saída dele. E falar para vocês que não passa nem perto do Paiva cair. Não existe essa possibilidade hoje do Paiva cair. Não existe essa possibilidade na próxima rodada se o Paiva perder novamente. Não existe essa possibilidade se ele for eliminado na Copa do Brasil na quarta-feira. Não existe essa possibilidade. Eu acho que o Paiva, na minha opinião, ele só é demitido do Bahia quando chegar no final da temporada e a gente cair, aí acho que ele não continua. Ou se a gente chegar num determinado momento do campeonato afundado na zona de rebaixamento, sem perspectiva de melhora, na situação que eu falei, do time não conseguir entregar nada jogando, aí acho que ele cai e não continua. Mas enquanto isso, não tenho informação, não acho que ele vai cair de maneira alguma nesse momento do ano. O projeto com ele a longo prazo. Ele tá no ano zero e ele frisa isso todo momento na coletiva, que ele tá no ano zero, que é um ano zero, que é um elenco novo, dando indícios de que o trabalho dele é a longo prazo, que ele tá aqui para um ano zero, um ano 1, ano 2, enfim. Assim como os outros senadores do Grupo City, que tem uma média muito alta, né, de permanência no cargo. Falando dessa coletiva, acho que também a gente pode destacar aqui um defeito grave nele, no Renato Paiva, em relação às suas falas na coletiva. Eu entendo que após uma derrota, é claro que o cara também não deve estar satisfeito com o resultado, né? Ele não se mostra insatisfeito com o desempenho, tão assim, mas sim com o resultado. Mas as falas deles, às vezes, dele na coletiva, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Ele falou sobre o lance do Everaldo, que foi vaiado no primeiro erro contra o Goiás, aqui na Fonte Nova. Ele fala de uma forma, ele cutuca a torcida de uma forma e coloca aquilo sem perspectiva de mudança. O jeito que ele fala atrapalha, cria um caos e gera muito mais um incêndio, né, dentro da torcida, dentro do ambiente, do que ajuda ele a apagar esse incêndio, a controlar esse caos. Ele diversas vezes fala sobre que o time está voltando para a segunda divisão, ele critica, às vezes faz deboche de algumas situações relacionadas à torcida que, na minha opinião, ele não deveria fazer. Nesse momento, ele não deveria colocar dessa maneira. Eu acho que o que ele tem que tentar fazer é trazer a torcida pro lado dele, sabe? O apoio da torcida pro lado dele, que nesse momento ele não tem zero, e isso impacta diretamente nos resultados. Porque a torcida do Bahia, jogando junto com o time, ela ganha jogo. A torcida do Bahia não precisa provar isso mais pra ninguém. Então, o papel dele, enquanto líder, treinador do time, é tentar fazer, mesmo que... Aí você vai falar, mas isso é impossível, eu não vou nunca, né? Nem se ele dizer, por favor, me perdoe. Ele não vai, a torcida não vai pro lado dele, eu entendo isso. Mas o papel dele como treinador é tentar fazer com que isso aconteça. E ele não se esforça nada para fazer isso. E o time, enfim,
vai pro jogo já com um clima muito hostil, com um clima de vaias mesmo, com esse lance do Everaldo, que não é a maioria da parte da Fonte Nova, mas existe aquelas pessoas que ainda conseguem ter voz dentro da Fonte Nova. Acho que ele tá certo em falar que não se deve vaiar o Everaldo no primeiro erro, enfim, não se deve fazer isso, mas acho que o momento como ele coloca aí, o jeito que ele coloca isso, não ajuda também a fazer com que as pessoas repensem a atitude. O jogo de quarta-feira é um jogo importante, que ele precisa do apoio da torcida, porque o Bahia vai estar jogando em casa e esse vai ser o fator diferente do jogo da volta para o Bahia tentar a classificação na Copa do Brasil. Não acho impossível, o Santos acaba de perder aí o jogo contra o Bragantino por 2-0, jogando mal. Acho que a gente tem muitas chances de se classificar, mas precisa jogar futebol, precisa primeiro competir, como competiu com o Internacional, ter competência, coisa que não teve contra o Internacional e na maioria das outras partidas, e pra gente conseguir essa classificação. É um jogo de Copa, 1-0 é goleada, é classificação, a gente vai precisar desse ambiente na Fonte Nova, e aí acho que ele errou. Mas enfim, espero que a torcida abrace mesmo o time, entenda que são situações diferentes, competições diferentes. Na Copa do Brasil, acho que uma classificação quarta-feira ajudaria muito a aliviar a pressão que tem hoje dentro do ambiente, entre time e torcida, apesar de ser competições diferentes, mas acredito muito nisso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui sua opinião, se você é contra, a favor da saída do Renato Paiva, fiquem à vontade, minha opinião é essa, mas não precisa ser de vocês, vamos criar um ambiente saudável, não precisa disso, caso você discorde, não precisa vir aqui falando, como a gente recebe às vezes comentários no Instagram, mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora Bahia, espero que a situação melhore e quarta-feira a gente consiga ser classificado.